Vemos agora neste jornal, à hora do almoço, o especialista em Direito Internacional, Mário João Fernandes. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Mário João Fernandes, vamos começar um bocadinho a reboque desta notícia, que é já uma consequência ainda não confirmada. São os iranianos que dizem, os Estados Unidos, pelos vistos, não confirmam, mas tentar perceber aqui o que é que está por trás deste projeto Freedom, iniciativa militar e anunciada, e militar e humanitária anunciada por Donald Trump. Sim. Boa tarde, Janete. Muito obrigado pelo convite, é um prazer. Donald Trump, ao domingo, sobretudo com a diferença horária, é sempre perigoso. Nós já estamos de prevenção. Portanto, durante a noite tivemos um anúncio por parte de Donald Trump na sua rede social privativa, na Truth Social, que felizmente, entretanto, já foi complementado por informação mais objetiva e mais concreta por parte do comando americano central, CENTCOM, que é responsável por aquela área de operações no mundo. O que é que Trump está a tentar fazer? Vamos começar pela dimensão política e depois vamos passar para a dimensão operacional, que tira alguma carga a essa dimensão política. Qual é esta manobra, então, desta vez? É uma manobra de marketing para tentar ganhar iniciativa, mostrar que está a fazer alguma coisa e, sobretudo, se quiser, é mais uma resposta até ao chanceler Merz, que disse, bom, os Estados Unidos estão a ser humilhados pelo Irão. Isto é Trump para mostrar a iniciativa. E começa por ser muito generoso. Diz, atenção, isto até nem é uma coisa que nós, Estados Unidos, fôssemos fazer por nós. Isto é a pedido de Estados terceiros, todos os Estados que têm navios no Golfo Pérsico. E, se calhar, nós podemos começar por olhar para o Golfo Pérsico e perceber o que é que temos ali. Temos cerca de 400 navios dentro do Golfo Pérsico e mais outros 400 à entrada do Golfo Pérsico. E onde é que está a cada uma das partes? Os Estados Unidos têm mais ou menos a sua frota, sobretudo aqui para o que interessa para esta operação, tem 8 a 9 destroyers na entrada do Golfo Pérsico. Ou seja, ninguém entra se os Estados Unidos não quiserem. Mas não há muitos candidatos a entrarem, porque se não entrarem com a autorização dos iranianos, vão ser atacados dentro do Golfo Pérsico. E a consequência inversa é a mesma. Ninguém sai sem os iranianos autorizarem. Ou seja, quando Trump vem com este Project Freedom dizer nós vamos prestar auxílio aos navios que queiram transitar no Golfo, portanto dá para as duas dimensões, para entrarem no Golfo Pérsico, para saírem no Golfo Pérsico, mas imagino que as situações mais prementes, até porque vamos em 2 meses disto, nós vemos as entrevistas aos tripulantes, como o NAU tem mostrado, até pelo aspecto capilar, que é gente que não tem muita qualidade de vida há cerca de 2 meses. Estão basicamente reféns desta situação. Pois. Isto é o que Trump anunciou. Depois, toda a gente desatou a interpretar ainda antes de ouvir e ler as declarações do Comando Central Americano e dizer, isto é um trânsito naval, isto são comboios de navios escoltados pela Marinha dos Estados Unidos. Não é verdade. Não é isso por 2 boas razões. Uma jurídica, vamos de vez em quando também dar algum mérito aos juristas, e outra de facto. Da experiência anterior dos Estados Unidos nos anos 80 do século passado, na chamada Guerra dos Petroleiros, durante a guerra entre o Irão e o Iraque, quando os Estados Unidos fizeram um exercício de mudança de bandeira dos petroleiros do Kuwait para a bandeira americana e os começaram a escoltar, era preciso um navio de guerra para cada petroleiro. Ora, com 400 navios dentro do Golfo e 9 destroyers americanos, não há matemática que aguente, isto não é fazível em termos práticos e de recursos existentes. Por outro lado, não é fazível em termos de regras de direito da guerra no mar. Porquê? Estes navios que pediram, segundo Trump, auxílio aos Estados da sua bandeira, pediram auxílio aos Estados Unidos, são Estados neutros. Até podiam ser navios batendo pavilhão português, por exemplo, ou do Registro da Madeira. Sim. Porquê? Não são beligerantes. Não são nem de bandeira americana, nem de bandeira israelita, nem de bandeira iraniana. E, portanto, em princípio, sendo navios neutros, se alguma vez fossem escoltados por navios de guerra de um dos beligerantes, tornavam-se automaticamente beligerantes e alvos legítimos. Ora, isto ninguém aceita. Portanto, nenhuma empresa de navegação vai aceitar este risco. E para que isto corresse bem, volto a dizer, era preciso que os Estados Unidos e a sua marinha entrassem dentro do Golfo Pérsico. Ora, isso tem um grau de risco que os americanos decidiram, até ao dia de hoje, e não parece que se tenha alterado, decidiram não correr. Portanto, na prática... Isto não vai dar em nada? Não vai dar. Essa é a boa notícia, porque se desse uma escalada de conflito, sim, se os americanos atacassem os iranianos ou os iranianos atacassem os americanos,
o escalar podia traduzir-se no alargar do conflito aos Estados à volta e passarem a ser atingidos não já as bases militares americanas, mas passarem a ser atingidas infraestruturas de extração, armazenamento e transporte de petróleo e gás. E então aí é que teríamos um sarilho muito grande. A prova que ninguém acredita nisto é que o mercado continua alegremente a subir o preço do petróleo. Não criou grandes incertezas a esse nível. Essas são as boas notícias. Sim. As más notícias é que isto, apesar de ser uma iniciativa de Trump, com este nome bonito, Projeto Liberdade, Project Freedom, e apontar aquilo lá para esse cariz humanitário. E sim, para ajudar. Sim. Isto nós nem queríamos fazer isto. Eu continuo a dizer, não temos nada a ver com aquilo. nações que não estão diretamente envolvidas nas disputas regionais. Mas isto não, a parte boa é, isto não altera nada. E é ao mesmo tempo a parte má, este jogo de ver quem é que cede primeiro. Se é o Irão que cede primeiro, com uma inflação de 50% medida na semana passada, com a população a sofrer horrores, mas já habituada a isso e vivendo numa ditadura, não podendo protestar de forma eficaz, ou serão os americanos que estão com uma inflação a picar os 5% na zona dos consumos mais frequentes, combustíveis certamente, mas também produtos alimentares, que obrigarão Trump a mudar de ideias e a anunciar uma qualquer vitória e, na prática, fazer aquilo que o Irão está a propor neste momento, que é ambas as partes cessam os bloqueios navais, retoma-se o trânsito, os preços baixarão dos combustíveis e a inflação baixará com vários meses de efeito de arrastamento. Isto, mesmo que acontecesse esta noite, não teria consequências imediatas tão breve. E guarda-se a capacidade negocial entre Estados Unidos e Irão e os mediadores para tratar daquilo que possa ser uma solução palatável para ambas as partes na questão do urânio enriquecido, que também não vai a lado nenhum neste momento. Ele está enterrado a muitas dezenas de metros de profundidade, portanto não sai dali, nem os americanos querem ou têm condições de se apropriarem através de uma pressão terrestre, nem o Irão vai ter acesso a esse urânio. E, portanto, seria preciso encontrar, e está a beleza da diplomacia, será preciso termos confiança em algumas almas inteligentes e nos mediadores paquistaneses, egípcios, turcos e também da Arábia Saudita, um bocadinho mais em segunda linha, que sejam capazes de encontrar uma solução que cada uma das partes vá vender aos seus eleitorados como uma enormíssima vitória. É isto que é fazível, é isto que o mundo espera. Volto a dizer, Janete, eu sou um interessado semanal. Cada vez que hoje é segunda-feira, é aquele dia em que nós nos confrontamos com, vamos pôr isto como uma metáfora simpática, com a falta de movimento nas bombas de gasolina, não é? Porque todos já tivemos que fazer qualquer coisa antes de segunda-feira. No domingo ali até eu já uma vez relógio... tentei domingo muito à noite e descobri que as empresas petrolíferas são muito hábeis e gostam que as pessoas façam isso antes das 11h30 da noite. Portanto, o conselho, todos aprendemos alguma coisa com isto, é ir um bocadinho mais cedo. Não deixar para a última da hora, não ser tão português como às vezes somos. Exatamente, mas portanto, defende que o acordo devia ser fechado sem ter essa preocupação primordial da questão do urânio nesta fase, e uma vez que também estamos aqui agora, os Estados Unidos já receberam uma contraproposta de Irão, onde de facto as negociações continuam a acontecer. Essa também é uma boa notícia. Para sim. Depois não se sabe quando é que surge esse Isso é técnica em negociações. Quando nós temos um ponto muito difícil que não evolui, a União Europeia, aliás, é especialista nisso, nas reuniões entre os 27 Estados-membros e a Comissão, que é, quando não conseguimos chegar a uma conclusão, adiamos, pomos uma cláusula. A Comissão voltará a fazer um relatório de análise deste problema e fará uma proposta dentro de 24 meses. Aqui é a mesmíssima coisa. Vamos deixar isto para uma mesa de negociações paralela, vamos anunciar uma grande vitória e veja que há um certo paralelismo. Se os Estados Unidos se retirarem do bloqueio, o Irão se retirar do bloqueio ao mesmo tempo, e o Irão já disse que está disponível a fazer isto, isto volta a uma relativa normalidade. E a pressão da população americana, da economia americana, dos mercados americanos, das empresas americanas e dos eleitores americanos vai nesse sentido. Há uma pressão adicional. Para a semana, cá estaremos a discutir uma outra dimensão disto, e muito interessante, que é a reunião de Trump e Xi Jinping, quinta e sexta-feira da próxima semana. Trump tem que aparecer em Pequim com uma vaga vitória ou com uma vaga solução ou com um ato de generosidade. Se quiser, este Project Freedom também é Trump a criar margem. Já começa a abrir caminho para até essa visita à China correr bem. Ter mais alguma coisa de palpável para apresentar. Ele tem que aparecer a falar com o outro senhor do mundo num plano que não seja de inferioridade. Portanto, se ele continuar a ser efetivamente humilhado pelo Irão, eu estou aqui como defensor do chanceler Merz
Ele foi acusado de ter dito, e veja que teve a delicadeza de dizer, não foi Trump, foi humilhado pelo Irão. Os Estados Unidos estão a ser humilhados pelo Irão. É uma realidade, é uma constatação. Isto é mau para Trump. Esta reunião com Xi Jinping, que já foi adiada uma vez, como aqui já referimos, vai acontecer efetivamente na quinta e na sexta-feira. E Trump tem mais um estímulo para tentar resolver isto. Mesmo que diga que ganhou tudo. Aliás, ele passa a vida a dizer, já ganhamos. O que também lhe facilita, de alguma forma, não o convencimento da população americana e do mundo, mas de alguma forma a saída política disto, quando ele já disse, já ganhámos a guerra. Começou a dizer, estamos a ganhar, já ganhámos. Todas as semanas diz, já ganhámos. Bom, então se já ganhámos, pode-se pôr um termo a isto e guardar o urânio. E essa vitória a anunciar vai no sentido de aceitar os termos que são apresentados agora por Teherão? Os termos que Teherão está a apresentar são muito simples. Acaba o bloqueio naval, que é uma coisa agradável para todas as partes envolvidas, sim, e para nós que somos terceiros interessados e para as nossas carteiras, e vamos discutir o nuclear num contexto que seja aceitável para ambas as partes e que poderá ser qualquer coisa como isto. O combustível ou é transferido para o controle ou de uma organização internacional, podia ser a Agência Internacional de Energia Atómica, ou para um Estado que dê garantias de o manter longe do Irão. Antigamente pensava-se na Federação Russa, mas a Federação Russa tem muitos anticorpos para nós europeus, mas, por exemplo, não tem para Trump. Ou até mesmo a China, se a China quiser sujar as suas mãos e meter-se nisto. Ou então, alternativa, vamos voltar a diluir o enriquecimento de urânio, está em 60%, vamos pegar naqueles 460 quilos, aparentemente ninguém sabe também qual é o peso concreto, e vamos diluir aquilo outra vez para um grau de utilização civil, 3,5%, 4,5%, 5%, aquilo que as centrais nucleares podem utilizar, que os aparelhos de tratamento para a medicina nuclear utilizam, e não o enriquecimento a 60%, que só serve para uma coisa, que é aquilo que ninguém quer e que já agora os iranianos também dizem que não querem. Dizem que não querem. Mas nós sabemos que toda a gente aprendeu, desde a Ucrânia ao já falecido Coronel Gaddafi, é que o abrir mão da opção nuclear é uma coisa muito perigosa. Foi isso que colocou a Ucrânia na situação em que está perante a Rússia, quando, a seguir à queda do muro e à queda da União Soviética, abriu mão do armamento nuclear que existia na Ucrânia. Foi o abrir mão de não ter a arma nuclear também que condenou Gaddafi à desaparição, e temos sempre o argumento, que é um argumento moral. Há um Estado na região que tem armamento nuclear, já agora, que não o declara e não se sujeita a verificações, que é Israel. Portanto, a certa altura há de haver uma margem, espero eu. Estou particularmente otimista, não por causa das bombas de gasolina, ou se quiser, estou particularmente otimista porque parece-me que essa é a solução racional e inteligente para todo o mundo, não só para americanos e iranianos. Mário João Fernandes, muito obrigada.